Estamos então aqui no consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes. A gente está fazendo uma série aí sobre o que precisa, né? Quais são os passos aí para fazer o famoso check-up, né? E a gente já falou mais ou menos os passos iniciais. Continuamos agora, né? Na verdade, seguindo essa ordem aí para saber. A gente agora vai para falar de exames e também de eletrocardiograma. Isto, tá? Porque passando a fase inicial da consulta, que é a anamnese, a história clínica e o exame físico, aí a gente parte para pedir alguns exames, que são exames simples, mas são importantes, tá? O eletrocardiograma é um exame bastante simples e que nos traz muitas informações. Então, a avaliação cardiológica básica começa pelo eletrocardiograma, que a gente vê o ritmo do paciente, a gente vê se tem alguma alteração que sugira isquemia, né, uma falta de irrigação do músculo cardíaco. Existem algumas arritmias cardíacas que que aparecem no eletrocardiograma ou algumas doenças que podem levar a arritmias graves que o traçado do eletrocardiograma também se altera sutilmente. Então, mas na prática, como é que é o equipamento? O eletrocardiograma é um aparelho que a gente põe, né? A gente põe vários adesivos aqui no peito, tá? E nas extremidades também. Porque a gente faz 12 derivações, 12 tomadas do registro elétrico do coração, olhando por diferentes ângulos. Tá? Então isso nos dá, olhando o eletrocardiograma, a gente pode, por exemplo, dizer, não, esse coração está hipertrofiado, o músculo está muito espesso, por alterações que a gente vê no eletrocardiograma e que podem acontecer em pacientes que têm, por exemplo, uma miocardiopatia hipertrófica ou tem uma hipertensão não tratada que já está causando alguma repercussão no músculo cardíaco. Então, esse exame inicial, ele pode nos dar uma série de informações, né? E acoplado com a história clínica, também já podem nos indicar um diagnóstico possível. Por exemplo, se o paciente começa, na história clínica, se queixou que ele começou há uns 2, 3 meses a cansar demais e às vezes sentiu um peso no peito quando faz esforço, se a gente faz um eletrocardiograma e existe uma alteração típica, que é a inversão de uma das ondas, a chamada onda T no eletrocardiograma, que é o que a gente chama de isquemia, isso acoplado aos sintomas aumenta muito a chance desse paciente ter uma obstrução de coronária. Então, esse paciente, a gente talvez pule algumas etapas e vá para exames mais sofisticados para poder confirmar essa suspeita e, eventualmente, até acabar fazendo um cateterismo cardíaco, dependendo dos exames suplementares. Ou seja, a gente pode mudar de caminhos, às vezes, já logo no início. Logo no início, dependendo de tudo isso que a gente avaliou. Os sintomas, o exame clínico e o eletrocardiograma. Então, vê como é importante essa tríade bem simplesinha, porque dependendo do que eles nos mostram, a gente já vai mudar de rota. Se eles estão todos normais, não tem nada que chame atenção, exame clínico normal, paciente assintomático, eletrocardiograma totalmente normal, bom, provavelmente a gente peça mais 1 ou 2 exames apenas e simples também, e acabou a investigação. E o eletrocardiograma ele costuma demorar quanto tempo, por exemplo, para o paciente fazer? O eletrocardiograma muitas vezes é feito no consultório, tá? Às vezes se faz em alguma outra clínica, mas demora 5, 10 minutos para ser feito. É um exame não invasivo. E o resultado é imediato? O resultado sai na hora. Sai o traçado já, né? E o médico pode pegar o traçado e já interpretá-lo naquele momento mesmo. Então o diagnóstico é imediato. Não precisa esperar, né, nada, né, um laudo que vem depois, nem nada disso. A gente já tem a informação que a gente precisa naquele momento exato. E me parece também que o paciente tem que sempre estar atento aos seus sintomas, né? Para poder falar sobre isso. Porque foi o que tu disseste agora, né? Que na verdade, daqui a pouco, se ele sente um peso, ele sente isso, sente aquilo. Quer dizer, ele tem que estar um pouco atento, assim, eu tenho sentido coisas diferentes e são assim. Exatamente. Só que o que a gente percebe no consultório é que frequentemente essa informação não vem espontaneamente. Às vezes vem no meio da conversa, quando a gente insiste e pergunta de novo. Às vezes a pessoa nem lembra. As pessoas não lembram, as pessoas não valorizam, né? E às vezes acham que é normal mesmo, é uma indisposição gástrica, é alguma coisa. Então esse é o problema, muitas vezes, do paciente não valorizar sintomas que ele tem. Porque às vezes, quantos pacientes a gente já viu que achavam que tinham uma indisposição gástrica e na realidade estavam infartados. Então é importante valorizar os sintomas, né? Especialmente esses sintomas que indicam a possibilidade de ter alguma doença cardíaca. Né? Tá bem. Então tá, Gilberto. Bom,
neste domingo, né? A gente para por aqui, mas domingo que vem tem mais, a gente vai continuar falando dos exames aí que são do check-up, né? Que fazem parte aí do check-up. Continuamos com o programa da Regina.